Olá a todos, meu nome é Melissa e no nosso trabalho de hoje falaremos sobre a cromatografia, especificamente as técnicas cromatográficas avançadas. Então, no nosso seminário, daremos uma breve introdução sobre o que é a cromatografia e vamos tratar sobre essas técnicas. O nosso grupo é composto por 5 integrantes, sendo eles Bárbara Vitória, Beatriz Caroline, Luan Henrique, Luciana de Oliveira e Melissa Ariane. Nesse primeiro momento, eu gostaria de falar brevemente sobre a etimologia da palavra cromatografia. É uma palavra que vem do grego, onde temos croma, que significa cor, e grafie, que significa escrever. Diante disso, a gente consegue dar continuidade ao nosso assunto. A técnica cromatográfica ela surge no século XX, onde a gente data uma primeira observação. Observação essa que foi realizada por um botânico russo chamado Mikkel, onde Mikkel consegue separar pigmentos de folhas, que são a clorofila e os carotenoides, em uma série de bandas coloridas. Então, a partir disso, a técnica começa a ser desenvolvida e aprimorada. A cromatografia é um método físico-químico que pode ser usado para fazer análise, identificação, quantificação e separação de inúmeros componentes. Essa separação é baseada na interação de uma fase estacionária e uma fase móvel. Fase essas que interagem através da sua polaridade. Então, essa técnica que literalmente nos diz escrevendo em cores é muito importante e muito utilizada atualmente. Cerca de 60% das análises feitas no mundo das mais variadas coisas são realizadas através de técnicas cromatográficas. Por isso, tamanha a importância de falarmos e detalharmos um pouco mais sobre o assunto. Bom, em relação aos métodos cromatográficos, a gente tem algumas divisões para categorizar. A primeira grande divisão que a gente tem é a cromatografia normal e a cromatografia reversa. A cromatografia normal, ela consiste num método que utiliza uma fase estacionária mais polar em relação à fase móvel. Já a cromatografia reversa, ela consiste no método que utiliza uma fase estacionária mais apolar em relação à fase móvel. Bom, além disso, a gente tem nesse slide uma divisão mais aprofundada. Então, em relação à forma física, a gente tem a cromatografia em coluna e a cromatografia planar. Planar, o exemplo mais clássico que a gente tem é a cromatografia em camada delgada. Já em relação à fase móvel, a gente pode ter essa líquida, gasosa ou um fluido supercrítico. Líquida, a mais comum é a cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC. Gasosa, a cromatografia gasosa. E o fluido supercrítico consiste em métodos atuais, técnicas avançadas de cromatografia. Bom, em relação à fase estacionária, a gente pode ter essa fase estacionária líquida, sólida ou quimicamente modificada. Já quanto ao método de separação, a gente pode ter adsorção, partição, troca iônica e exclusão molecular. Ao longo da última década, os métodos cromatográficos têm evoluído consideravelmente. Tudo isso impulsionado por uma demanda de maior sensibilidade, resolução e eficiência desses métodos. As técnicas cromatográficas avançadas, elas proporcionam a identificação, separação e quantificação de algumas misturas complexas que antes, com os métodos cromatográficos que a gente tinha, não era possível. Isso é importante porque, com esse avanço, a gente consegue levar a cromatografia para diversas áreas, como a área biomédica, a indústria farmacêutica e a área ambiental. Sendo assim, o nosso trabalho tem por objetivo demonstrar algumas técnicas avançadas de cromatografia e as áreas atuantes dessas técnicas. As primeiras técnicas que nós vamos abordar nesse trabalho é a cromatografia de troca iônica e a cromatografia iônica. E aqui cabe um parêntese. São duas técnicas diferentes, mas como a teoria é basicamente a mesma, nós falaremos primeiramente do que é comum entre essas duas técnicas. A cromatografia de troca iônica ou a iônica, elas são assim denominadas porque a retenção se deve entre a atração dos íons do soluto e de sítios carregados ligados quimicamente à fase estacionária.
Resumindo, essa separação vai ocorrer na coluna, que contém grupos ionizados que estão ligados na superfície da fase estacionária, e a amostra e a fase imóvel terão cargas iguais, e no caso contrárias à fase estacionária, e irão competir entre si. Para facilitar a compreensão, eu trouxe aqui um exemplo, que é essa imagem em branco. Ela representa nessa parte acinzentada uma resina de troca. Nesse caso, é uma resina de troca aniônica, ou seja, apenas os ânions são atraídos para ela. Isso a gente pode ver porque temos cargas positivas ligadas, então ela irá atrair cargas negativas. E os ânions móveis, que seriam a fase móvel, eles mantêm perto de si os cátions da fase estacionária, que é a resina aniônica. Nós poderíamos também ter o contrário, ou seja, ter uma resina de troca catiônica, então ela teria grupos negativos ligados e atrairia os grupos positivos. E a retenção, ela é governada pela competição entre os íons da amostra e os contra-íons da fase móvel. E eles estão competindo pelos íons de carga oposta da fase estacionária. Bom, e como que é um cromatógrafo? Primeiramente, ele não deve ser feito de metal, isso porque se a gente lembrar lá da física, os íons são cargas em movimento e geram corrente elétrica, que gera um campo magnético, e se eu tenho metal, ele pode ser magnetizado, influenciar no sistema. Dito isso, os cromatógrafos, eles geralmente são feitos de um material chamado PEEK, P-E-E-K, que é poliéter éter-acetona, que são plásticos mecanicamente fortes e quimicamente duráveis. Então, seguindo aqui a figura, primeiramente a gente tem essa garrafinha, que é um reservatório para a fase móvel, o eluente, e geralmente, para análise de ânions, nós usamos o carbonato, bicarbonato ou hidróxido de sódio, e para cátion, geralmente, nós usamos ácido sulfúrico, ácido metanosulfônico, ou ácido clorídrico, ou ainda o ácido nítrico. Aí nós temos uma bomba aqui representada para jogar a fase móvel no sistema. Depois nós injetamos a amostra nesse injetor aqui e nós temos, após essa injeção, a coluna. As partículas da coluna, elas podem ser de polímeros, também pode ser catiônicos ou aniônicos, conforme nós falamos anteriormente. A partir daqui que entra uma diferença entre o cromatógrafo de troca iônica e o cromatógrafo iônico. Para o cromatógrafo iônico, depois da coluna, nós temos esse supressor, que já está representado mais para a direita. A supressão da fase móvel seria remover os íons para diminuir a condutividade total antes de chegar nesse detector de condutividade elétrica. Ou seja, nós vamos suprimir a resposta da fase móvel no detector. Aqui nessas imagens nós podemos ver diferentes resultados com e sem a supressão. No primeiro gráfico, que tem as linhas azuis, nós podemos ver que existem picos negativos e esses sinais eles possuem interferências. Isso acontece porque, nesse caso, a fase móvel também vai para o detector e caso algum íon da amostra tenha uma menor condutividade devido à concentração, por exemplo, comparada com a fase móvel, apresentará esses picos negativos conforme estamos vendo. Já no caso que temos a supressão da fase móvel, que seria esse segundo gráfico com as linhas vermelhas, a fase móvel ela é retirada, então facilita a leitura e identificação dos picos dos íons das amostras. Bom, agora que nós vimos a teoria por trás dessas técnicas, nós vamos falar um pouco sobre as aplicações, começando pela cromatografia iônica. A cromatografia iônica ela é usada, por exemplo, na determinação quantitativa de íons inorgânicos. Um exemplo clássico dessa aplicação a gente pode encontrar nos rótulos de uma garrafinha de água mineral, e aqui a gente pode ver a quantificação dos cátions e dos ânions. Também podemos trabalhar com biomoléculas. A cromatografia iônica é muito usada para a separação de proteínas, aminoácidos e peptídeos. Também podemos usar para análise de carboidratos dos açúcares e na determinação também de ácidos carboxílicos, que é normalmente para quem trabalha com áreas de meio de cultura e áreas correlatas. E agora vamos falar um pouquinho da cromatografia de troca iônica. A cromatografia de troca iônica ela pode ser utilizada para converter um sal em outro, como por exemplo, nós podemos preparar o hidróxido de tetrapropilanônimo a partir de um sal de tetrapropilamônio, de qualquer outro ânion, como demonstrado nessa reação aqui exibida no slide. A troca iônica ela também é muito utilizada na purificação de água. A água deionizada ela é preparada passando a água por uma resina de troca catiônica na forma de H+, e por uma resina de troca aniônica na forma de OH-.
Nessa imagem aqui, nós temos um deionizador, cujo princípio de funcionamento está na troca iônica, conforme eu falei. Agora, para finalizar, vamos sintetizar as principais diferenças entre a cromatografia de troca iônica e a cromatografia iônica. O objetivo da cromatografia iônica é basicamente analisar os íons presentes numa amostra, enquanto que o da troca iônica é separar esses íons com base nas suas cargas elétricas. O princípio de ambas são semelhantes, entretanto, a cromatografia iônica baseia-se na passagem dos íons de uma coluna separadora sobre a influência de uma corrente elétrica. Então, os íons vão ser detectados por sua condutividade elétrica e, por isso, nós precisamos de um supressor. Então, nas aplicações da cromatografia iônica, estão as análises de íons metálicos e outros compostos carregados, como em soluções. Já a aplicação da cromatografia de troca iônica seria separar esses íons de soluções aquosas. Apresentarei para vocês uma técnica chamada cromatografia de exclusão molecular, também conhecida como cromatografia de permeação em gel, GPC. Então, essa técnica ela tem a capacidade de separação de moléculas por tamanho. Portanto, com um soluto, com macromoléculas, solutos de grande volume, passam com maior facilidade nessa coluna. Dessa forma, não existem, então, interações moleculares entre a fase estacionária e o soluto, assim como nós temos conhecimento de outras colunas, principalmente utilizadas em laboratórios. Então, essa coluna ela é utilizada pela adsorção deste soluto em um gel poroso. Então, é por aderência, Então, esses poros é um gel poroso utilizado, onde ele tem uma cavidade de tamanho suficiente para que pequenas moléculas se adentrem nele e macromoléculas consigam passar com certa facilidade. Portanto, a utilização dessa coluna ela é de grande eficiência para a separação dessas proteínas, o que em um cromatógrafo comum seria de grande dificuldade, porque seriam moléculas que teriam alta interação e com grande probabilidade de a sua capacidade, a sua atividade não ser a mesma e genuína como a que entrou. Então, a separação ela não seria tão eficiente. Essa técnica a qual apresento a imagem para vocês, ela tem 3 aspectos interessantes. Ela pode ser atrelada a ela multidetectores, onde essa imagem à esquerda, a qual eu estou apresentando para vocês, é uma imagem de um multidetector, onde ele usa o espalhamento de luz. Esse espalhamento de luz ele tem a sua definição para a identificação de uma massa molecular. Portanto, atrelado à separação dessas moléculas, ainda tem a possibilidade de identificação dessas proteínas, polímeros e afins. Ao lado direito, nós apresentamos o tempo de retenção dessas moléculas. Portanto, quanto maior o soluto, quanto maior a macromolécula, menor é o seu tempo de retenção. Então, esses picos apresentados são picos identificados por solutos em relação ao seu volume. Então, a gente consegue, então, entender e separar macromoléculas de pequenas moléculas. Por exemplo, aqui com vocês, a gente tem apresentado diante de vocês, a gente tem a GPC e a GFC. A GPC é a Gel Permeation Chromatography, que é a comum utilizada em um solvente variado. Agora, a GFC ela vai apresentar uma forma diferenciada, onde a sua base é uma base aquosa. Portanto, é um equipamento, além da sua eficiência, um menor custo econômico. Essa técnica ela também pode ser abordada e o equipamento ele é apresentado dessa estrutura demonstrada por este desenho, onde é injetada a mistura, e essa mistura ela é passada pela coluna e ela é bombardeada na coluna. Então,
Ali nós temos um detector, onde ele tem a capacidade de coletar e de identificar a separação dessas moléculas. Então ali a gente tem um coletor dessa fração. Então, além de identificar, ele ainda consegue realmente coletar, o que não é de conhecimento em outros cromatógrafos. Portanto, ela apresenta suas vantagens. Por quê? Porque a separação dessas moléculas em outros cromatógrafos seriam atrelados a uma quebra dessa proteína, a uma separação não genuína, a falta por interação moleculares, probabilidade de perca de atividade biológica seria quase 100%. Mas utilizando esse tipo de técnica, que seria a exclusão molecular, não ocorreria essa perda de atividade, não ocorreria essa quebra dessa molécula, porque não existe interação. É simplesmente por aderência. Portanto, é uma separação extremamente vantajosa. A sua desvantagem é que não tem a possibilidade da utilização de um grande volume de soluto. É somente 2% do volume em relação ao da coluna. E o tempo a qual ela é utilizada é um tempo extremamente grande, mas ela tem a capacidade de ser utilizada por parcelas. Então, uma atrás da uma porção a cada outra, uma mistura atrás da outra por um tempo determinado. Portanto, é como se fosse a reutilização de uma coluna cromatográfica, que é um aspecto extremamente econômico e interessante. Para finalizar, eu apresento para vocês algumas aplicações onde essas técnicas elas são utilizadas principalmente por bioquímicos, por farmacêuticos, por químicos na área de polímeros. Então é uma técnica extremamente eficiente. Ela também é utilizada na dessalinização de moléculas, onde eu apresento para vocês a BSA. Então, ela também pode ser como uma purificação extremamente interessante. Então, os bioquímicos eles usam para entender principalmente a agregação, a conjugação, a conformação de moléculas, o funcionamento dessas proteínas. Os químicos de polímeros eles conseguem entender o desenvolvimento, o desempenho, realmente a resistência. Agora, iremos abordar um pouco mais sobre a cromatografia de adsorção. Outra técnica é a cromatografia de adsorção. Ela é um mecanismo de separação entre a fase estacionária sólida e a fase móvel líquida ou gasosa. Nela, o soluto é adsorvido na superfície da partícula sólida. O equilíbrio entre a fase estacionária e a fase móvel justifica a separação entre os diferentes solutos. A sílica gel ou sílica e a alumina são adsorventes bastante utilizados nesse processo de cromatografia. Este mecanismo de separação é usado, por exemplo, no isolamento de enzimas e separação de moléculas da membrana celular. Outro exemplo de utilização desse mecanismo de separação é na adsorção de gases e vapores em carvão ativo, usado em residências para remoção de odores de exaustores de fogões, por exemplo. Na cromatografia de adsorção, grupos ativos presentes na superfície da fase estacionária interagem eletrostaticamente com a fase móvel. Essas moléculas aderem à matriz de forma específica, enquanto as moléculas de outros componentes passam através da coluna. As interações acontecem por meio da diferença de polaridade entre os átomos envolvidos. Essas interações podem ser do tipo de forças de Van der Waals, sendo de polo, de polo induzido, ou então por ligação de hidrogênio. Nesse processo cromatográfico, a adsorção é um processo reversível. Na separação por adsorção, as substâncias são fortemente adsorvidas. Em alguns casos, poderão ocorrer dificuldades no processo de desorção dessas substâncias. As substâncias mais fortemente absorvidas é mais dificilmente arrastada pela fase móvel.